tema de governar o Rio Grande é um tema complexo. O Rio Grande do Sul é um estado que há muitos anos enfrenta uma situação de crise. Mas essa situação de crise, ela não tem encontrado soluções positivas no âmbito das privatizações. Nesse debate, eu fiz um levantamento do conjunto das privatizações que foram realizadas nos governos Brito, no governo Rigoto e no governo Ieda, que foram os 3 governos que privatizaram no estado do Rio Grande do Sul. O que foi privatizado? Foi privatizado 2/3 da CE, a CRE, 2/3 da CE, a CRT, 50% do Banrisul, uma parte da Corsan e outros pequenos empreendimentos. O total arrecadado, eu tenho aqui esse dado, ele é realmente impressionante, atualizado. Nós estamos falando de valores, evidentemente, dos anos de 96 até no governo Ieda, que foi 2007. Mas atualizando os valores que o Estado arrecadou pelo mesmo percentual com que se atualiza a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, a dívida que o Estado tem com o governo federal, foram arrecadados 70 bilhões e 371 milhões de reais. Portanto, um valor superior ao valor que a dívida que o Estado tem hoje com o governo federal. E resolveu os problemas? Ao contrário, quer dizer, nós estamos um Estado, ele está mais pobre, ele está com menos capacidade de fazer frente aos seus compromissos e menos capacidade, inclusive, de prover serviços à população. Então, as privatizações, elas não têm ajudado a resolver o problema do Estado do Rio Grande do Sul. O que precisa ser feito, no nosso entendimento, é efetivamente buscar um equacionamento de questões que existem, dependências que existem do governo federal para com o Estado do Rio Grande do Sul. É um tema sempre difícil, porque a disputa entre os governos por dinheiro é uma disputa muito pesada, ninguém tem dinheiro sobrando, mas a verdade é que os estados, de um modo geral, e também os municípios, foram muito prejudicados por medidas tomadas não agora, mas tomadas lá no mesmo período em que o Brito fez as privatizações da CE e da CRT, que foram as maiores privatizações. Eu falo, por exemplo, da Lei Candir, que foi instituída lá em 1996, que acabou retirando dos estados uma parte muito importante das suas receitas, ao proibir a cobrança de qualquer imposto sobre a exportação de produtos primários, de produtos semi-elaborados. Eu dou um exemplo. Até 1996, se o Rio Grande exportasse um saco de soja, o governo do estado cobrava 11% de ICMS e esse dinheiro entrava nos cofres do estado para ajudar a pagar as contas. Se exportasse um couro semi-acabado, que é uma coisa importante do governo do Rio Grande do Sul, ele cobrava 9% de ICMS e isso ajudava a pagar as contas. Bom, em 96 o governo federal fez uma lei, que é a Lei Candir, que disse para os estados assim: vocês não podem mais cobrar impostos sobre estes produtos. Mas o governo disse: eu pago para vocês a diferença. Só que nunca, em todo este período, o governo federal indenizou os estados pelas perdas que tiveram. Bom, a Constituição é de 88. Em 88 ela estabeleceu que o governo federal tinha responsabilidades, os estados tinham responsabilidades e os municípios. Mas menos de 10 anos depois, o governo federal dá um corte e obviamente também, além das responsabilidades, ela estabeleceu de que receitas os estados poderiam se valer e os municípios para poderem pagar suas contas. Em menos de 10 anos depois, o governo federal corta uma parte substancial das receitas. Hoje, as perdas da Lei Candir, elas chegam a 4 bilhões por ano para o estado do Rio Grande do Sul. 4 bilhões é mais ou menos 10% da receita do estado. Bom, cortou 10%.
E o que colocou no lugar? Nada. Então, esse é um tema muito importante e que nós hoje temos um fato novo. Quer dizer, em 2016, o governo, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelos estados e estabeleceu que a Câmara dos Deputados e o Senado devem regulamentar o ressarcimento dessas perdas aos estados. Então, eu volto a dizer, as privatizações, elas geraram muito dinheiro aqui para o Estado, não resolveram a crise. Tem um outro fator que eu entendo que é muito mais estruturante para a solução dessa crise, que é exatamente esse, é buscar os créditos que o Estado tem em relação à Lei Candir. Eu sei que hoje a CE, por exemplo, enfrenta dificuldades, mas ela enfrenta dificuldades basicamente por conta da privatização de 96. Em 1996, a CE foi repartida, ela foi privatizado 2/3 da empresa e o 1/3 que sobrou, ele teve que arcar com todos os passivos, as dívidas, os funcionários, os aposentados, as ações trabalhistas. E é evidente, quer dizer, se ela tivesse a renda dos outros 2/3 que poderiam estar produzindo recursos para a CE, ela não teria a dificuldade que tem hoje. Tu imagina isso. Quer dizer, eu tenho uma empresa montada em 3 partes. E essas 3 partes suportam os custos da empresa. Aí eu vendo 2 partes e boto todos os custos das 3 partes numa só parte. É isso que aconteceu com a CE. Ela enfrenta dificuldades basicamente por conta da privatização feita lá em 1996. Então as privatizações não resolvem o problema do Rio Grande. E, portanto, vendê-las significa resolver o problema deste governo. Mas jogar para os outros uma situação muito mais difícil, na medida em que não terão mais nenhum patrimônio que pode ajudar o desenvolvimento do Estado. Nós estamos aqui desde o ano passado resistindo contra a vontade do governo Sartori de privatizar. Ele apresentou uma emenda constitucional propondo que os deputados tirassem da Constituição a obrigação de fazer um plebiscito à população para poder vender as empresas. Nós não aprovamos isso e conseguimos evitar que isso fosse aprovado. Agora ele mandou a proposta do plebiscito, mas é uma proposta que está muito incompleta. Na verdade, o jeito, a forma com que ele apresentou essa proposta, ela, vamos dizer assim, ela permite qualquer coisa. O que foi feito pela Comissão de Constituição e Justiça? Foi encaminhado um pedido de informações ao Tribunal Regional Eleitoral, para que ele oriente como deve ser formulado o pedido do plebiscito. Enquanto isso não retornar lá do Tribunal Superior Eleitoral, nós da oposição não vamos dar quórum. O governo tem maioria para dar quórum, mas aí é um problema do governo, não é nosso. Nós da oposição, nós estamos bloqueando enquanto nós não tivermos segurança sobre como será, o que o Tribunal Regional Eleitoral, que é quem vai fazer o plebiscito, se houver, entende por correto, para que o plebiscito possa ser feito corretamente. Então, nós estamos nesta. A oposição, evidente que nós também somos contra a privatização. Então, também nós não vamos facilitar o caminho que possa levar à privatização. Mas, neste caso em particular, nós estamos aguardando orientações do Tribunal Superior, do Tribunal Regional Eleitoral, para depois, então, somente depois disso, eventualmente dar andamento a esta matéria. Então, não é por outras razões, não, é uma razão política. Nós somos contra a aprovação desta proposição da forma como ela está e nós não votaremos a favor disso. Se o governo tem maioria para aprovar, ele só precisa colocar os seus deputados na comissão. A oposição não tem obrigação de ajudar o governo. A oposição tem a obrigação de defender seu ponto de vista.